Agora vamos pegar mais pesado ainda. Como é que os fariseus, eles são ardilosos? Porque aqui no versículo 11, eles, vendo que Jesus comia com os publicanos e pecadores, os fariseus covardemente perguntam aos discípulos de Jesus por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores. E eles repetem isso aqui no versículo 14, ou seja, 3 versículos depois. Vamos dar uma olhadinha nisso daqui. Olha só. Então, os discípulos de João se deixaram levar por essa indagação dos fariseus e perguntaram a Jesus o seguinte: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes e os seus discípulos não jejuam? Ou seja, os fariseus plantaram uma sementinha da dúvida na cabeça dos discípulos de Jesus. Só que Jesus elegantemente responde a eles. E Jesus consegue ler a mente deles e faz uma pergunta tão inteligente que ele teve que explicar depois. Ele fala bem assim: por que porventura andar triste os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Ou seja, você tem um esposo e os filhos da boda estão tristes. Por que isso? Sendo que o esposo estava ali perto deles. Sendo que Yahushua HaMashiach estava perto dos discípulos. E aí Jesus, com essa frase que pareceu esquisita a princípio, quando ele estava fazendo a analogia dele com o esposo e com os filhos da boda sendo os discípulos, ele explica isso elegantemente dizendo que dias porém virão em que lhes será tirado o esposo. E então jejuarão. Ou seja, ele explica que os seus discípulos não estavam jejuando ali, eles futuramente jejuarão. Mas olha o que os fariseus fizeram os discípulos de Jesus entender: que por muito jejuar, se justificarão. E por que os discípulos do próprio Yahushua HaMashiach não jejuariam? Então é mais uma sementinha plantada na cabeça dos que não estavam entendendo a lei e a escritura como um todo. Logo aqui no versículo 34, nós temos os fariseus fazendo uma acusação séria a Yahushua HaMashiach quando ele fez a expulsão de um espírito maligno aqui no decorrer do capítulo 9. E aí os fariseus conseguem mal compreender o que estava acontecendo, como sempre eles fazem, interpretam errado as escrituras, interpretam errado os acontecimentos que estão na frente deles. Quem dera nós pudéssemos ser conhecidos Yahushua HaMashiach, eles tiveram a oportunidade e não aceitaram Yahushua HaMashiach como Redentor. Eles acusaram os fariseus de que Jesus expulsava os demônios através do príncipe dos demônios, que a gente vai ver aqui no versículo 12, que é o próprio Beelzebu, de Baal-Zebu, ou seja, do Deus Senhor, do Deus Baal, citado lá no Antigo Testamento. Os fariseus colocam isso, essa expulsão de demônio, como se fosse em nome de Baal-Zebu, de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Ou seja, como se Jesus tivesse ou o próprio espírito de Beelzebu com ele, expulsando os outros demônios, porque os outros demônios respeitariam o espírito de Beelzebu. Então os fariseus estavam fazendo leitura errada. Jesus estava expulsando o demônio porque Jesus é Jesus, e não porque Jesus é o príncipe dos demônios, ou estava vinculado ao príncipe dos demônios, estava vinculado a Beelzebu. Então os fariseus acabaram de chamar Jesus Cristo como um aliado de Beelzebu. Vocês podem acreditar que um povo desse tem alguma coisa construída na nossa vida? Um povo que ensinou a Paulo o caminho da verdade, do que seria a verdade, que nós vamos ver no final do vídeo, e é a parte mais deliciosa do vídeo, estou doido para chegar nela. Então os fariseus fizeram leitura errada do que estava acontecendo ali. Conclusão de tudo isso: no versículo 14 do capítulo 9, eles mostram que guardam tradições sobre jejum que não estão na lei, porque se estivesse na lei, Jesus também estaria jejuando vez após vez. E nós vemos alguns irmãos aí na internet incitando o Yom HaPurim, que é o dia da expiação, para a gente poder jejuar nesse dia. Não tem nenhuma ordem de jejum no dia da expiação. Tá bom, irmão Afonso? E o próprio Yahussef concorda comigo. Ele sabe que do dia do Yom HaPurim não é para jejuar. Tá? Então Afonso estaria entendendo errado a escritura. Então não há nada na lei que fale sobre a tradição de guardar jejum. E aí, referente ao versículo 34 do capítulo 9, eles mostram que dão falso testemunho, que é a infração de um mandamento. É como se matasse, adulterasse, tivesse outros deuses diante de Yahuwah. Eles dão um falso testemunho em relação a Yahushua HaMashiach, dizendo que ele expulsa demônios pelo príncipe dos demônios, que no capítulo 12, versículo 24, eles falam que é o Beelzebu. Então são dois textos não paralelos, mas complementares. Então eles dão um falso testemunho. Só que olha só, uma coisa que se analisa, que eles não conseguem fazer uma leitura da Torá, como o próprio Oséias 6,6 foi mencionado por Yahushua HaMashiach, de não queremos sacrifício, mas queremos misericórdia, e Yahuwah, nosso Criador, e Yahuwah, eles também não conseguem fazer uma leitura do que está acontecendo ao redor dele. Eles
falam sobre o que não sabem, ou seja, dizem conhecer Beelzebu, mas se conhecessem de verdade, não diria isso do nosso Redentor, do servo do Senhor, do servo de Yahu, Jesus Cristo e Yahushua HaMashiach. E além de falar o que não sabem, eles falam sem provas, porque é impossível provar que Yahushua HaMashiach fazia suas ações pelo príncipe dos demônios. É impossível, eles não têm prova disso. Então eles mostram que não conhecem, não sabem o que é Beelzebu e o príncipe dos demônios na sua forma integral, dão falsos testemunhos sem provas, e eles fazem tudo isso como se muito soubessem, como se muito conhecessem. Então vai somando aí na lista dos fariseus sobre a sua mentalidade. E aí olha lá, ainda mais acusações sobre a série O que os judeus pensam que é lei e não é. Vamos dar uma olhadinha agora em Mateus 12, os versículos 1 e 2. Vamos lá. Jesus é o Senhor do sábado. É o dono do sábado. Eu tenho alguma dúvida sobre esse pensamento. Mas vamos lá. Naquele tempo passou Yahushua HaMashiach pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Eles não estavam colhendo espigas para vender, porque pode, na lei, colher para comer. Na lei do Criador, a gente pode colher no sábado para comer, mas não para ajuntar para vender, ou então ajuntar para preparar para no domingo vender. Só que os fariseus, eles têm uma leitura errada de tudo que eles veem na frente dele. Porque eles, vendo isso, disseram a Jesus bem assim, ó, eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. A lei não diz que é ilícito comer uma espiga colhida num sábado, mas não é lícito vender espiga colhida num sábado, mas comer pode. E aí Yahushua HaMashiach relembra o que Davi fez quando teve fome, com os pães da proposição. Depois ele afirma que estava ali quem é maior do que o templo. Ele está se afirmando como sendo maior do que o templo. E ele repete Oséias 6,6, dizendo, a misericórdia quero e não sacrifício, e que se os fariseus soubessem disso, eles não condenariam os inocentes. E ele afirma que ele é maior do que o templo e que ele é o Senhor do sábado. Gente, eu tenho dúvida, tá? Eu vou a princípio acreditar que ele falou isso, mas eu tenho as minhas dúvidas. Isso aqui é uma divinização de Jesus Cristo. Ninguém é o Senhor do sábado, a não ser que essa pessoa seja o próprio Criador. E aí, no versículo 38, ainda dentro do capítulo 12, e lá em Mateus 16:1, os fariseus dizem, mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Então também muito esquisito os fariseus dependerem de um sinal. E eu não estou esperando um sinal claro do Criador, revelando alguma coisa para mim, porque eu sei que no próprio Shabat, a minha comida não estraga. Então a cada sábado eu vejo um milagre, porque a comida que eu preparo na sexta eu só como no sábado. A comida que é preparada na sexta eu dou para meus filhos no sábado. Então todo sábado eu vejo um milagre acontecendo na minha casa. E eles aqui estavam esperando um sinal. Queremos ver da tua parte um sinal, procurando um sinal dos homens. E não conseguem ler o sinal nos céus. E nós vamos chegar nesse texto também, deles não conseguirem ver os sinais nos céus. Então aqui no capítulo 12, 38, no 16:1, o assunto que Yahushua HaMashiach trata é justamente esse. E nessa vez também os escribas também chegaram junto com eles, junto com os fariseus, né? E pediram um sinal da parte de Yahushua HaMashiach. Veremos essa relação entre escribas e fariseus, elas são muito próximas, tá? Isso lá nas audiências de Paulo, nós temos já um grupo formado de escribas fariseus. Não eram escribas um grupo e fariseus outros, mas eram escribas fariseus. Igual também Atos menciona um sinédrio fariseu. Então o sinédrio, que é composto por 3, que seriam os fariseus, saduceus e escribas, em Atos já é descrito agora como um sinédrio apenas dos fariseus, e que nas audiências de Paulo, lá no final de Atos, tem um grupo que eram de escribas fariseus, ou seja, agora não eram mais os escribas separados, agora eram escribas fariseus. Isso culminou no Códex de Leningrado. Culminou nessa Bíblia que é hebraica, que ao mesmo tempo que nós respeitamos, nós duvidamos. Nós temos que compará-la com os escritos do Antigo Testamento grego, tá, gente? Eu denuncio mesmo. Eu quero ver algum netzarim dizer que eu tô maluco. Então, eu vejo um milagre a cada sábado que minha comida não estraga. Eu vejo um milagre. Eu não preciso de ver nenhum sinal da parte de Jesus. O próprio Criador me dá o seu sinal. E aí, agora passando para o capítulo 15, nós temos uma história que coloca os fariseus em maus lençóis. Jesus, então, teve uns escribas e fariseus achegados a ele, ou seja, novamente escribas e fariseus andando juntos. E isso se estende até Atos, até a formação de um grupo único chamado escribas fariseus. Aqui ainda está separado, escribas e fariseus. E eles chegaram para Jesus dizendo o seguinte: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Olha para quem que eles foram perguntar isso. Porque não lavam as mãos quando comem pão. Não tem nenhuma regra na Torá dizendo isso. Eu já li a Torá. Tá bom, maçoretas? Tá bom, judeus? Eu já li a Torá, não tem isso. Não poder cortar um pão no sábado, ter que lavar a mão. Lógico, lavar a mão tem
os seus benefícios para a saúde. Agora, não podem condenar pessoas, justificar pessoas por não fazerem isso, sendo que isso é uma tradição de anciãos. Gente, faça-me favor. E aí, Yahushua HaMashiach, elegante, para variar, responde: por que transgredis vós, fariseus e escribas, o mandamento de Deus pela vossa tradição, quando o próprio Criador ordenou para honrar teu pai e tua mãe lá nos mandamentos, e que quem maldisser pai e mãe certamente morrerá? Porque os escribas e fariseus dizem: qualquer que disser ao pai e à mãe é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim. Ou seja, o dinheiro do filho para honrar pai e mãe. Não precisa aproveitar esse dinheiro de mim, pai, esse dinheiro de mãe. Não precisa honrar nem seu pai nem sua mãe, porque esse dinheiro tem que ser dado para as obras do Criador. Isso é um absurdo. Deus jamais diria um negócio desse, porque isso é uma tradição de anciãos. Lavar a mão, dar a oferta no templo e chegar para o pai e para a mãe e dizerem assim, ó: não, mãe, eu não dei para você não, pai, porque eu preciso doar isso no templo. Eu não posso honrar vocês. E aí Jesus conclui dizendo que assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus, hipócritas. Porque bem profetizou Isaías a vosso respeito: esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram e ensinam doutrinas que são preceito dos homens, tradição de anciãos, preceito de homens. E aí ele começa a atacar os fariseus e escribas como um todo. Jesus fala bem assim: multidão, ouvi e entendei. Não basta apenas ouvir, tem que entender. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, sobre a questão da mão suja, de não lavarem as mãos. Não é isso que contamina o homem, mas é o que sai da sua boca, que vem através do seu coração, e isso sim contamina o homem, das coisas ruins que saem da boca. E não de uma sujeira de terra ou de do trabalho. Você comeu um pão no meio do trabalho ali e estava com a mão suja. Não é isso que justifica o homem. Não é isso que contamina, não é isso que amaldiçoa o homem, mas sim o que sai da boca dele, que vem do coração. E aí então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Aí Jesus não está nem aí, fala bem assim, respondendo, disse-lhe: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Lembra lá no início dos slides que Yahushua HaMashiach os cortaria como árvores? Aqui está, Mateus 15:3. Então, conforme eu prometi, estava lá nos slides antigos, lá na tabela antiga, eu leria, tá? Então toda tabela que tiver um versículo que esteja depois, eu vou ler. Deixai os cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos irão cair num buraco. E Pedro, respondendo, lhes disse: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos ainda estáis sem entender? Não vamos julgar Pedro, gente. A gente não sabe o que aconteceu ali. Pedro pediu, honestamente, para que fosse explicado. E Jesus cumpriu a palavra e explicou. Então não vamos condenar Pedro. Tá claro que o que Jesus disse. Mas ali, 2000 anos antes, talvez não pudesse estar claro. E aí Jesus disse: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no esgoto. Logicamente a tradução não é essa, mas vamos seguir. Dá para entender. Mas o que sai da boca, que procede do coração, confirmando então o versículo anterior, referente ao que sai da boca, que é o que contamina o homem, mas é o que sai da boca e procede do coração. Isso sim contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E são essas coisas que contaminam o homem, que tiram a justificação do homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem, tá? Poucas palavras para isso. Vamos emendar no capítulo 16 aqui, do 1 ao 12. E aí os fariseus, de novo, foram tentar Yahushua HaMashiach com perguntinhas. Fariseus e os saduceus dessa vez, tá? Os escribas ficaram de fora. Eles pediram para que ele mostrasse algum sinal no céu. E aí nós já vimos isso, né? Que eles gostam de ver sinais de homens, né? E Jesus respondeu: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. Porque eu até presencio isso aqui em Minas Gerais. No Espírito Santo eu não conseguia ver isso. Quando o céu está mais avermelhado, não tem umidade no ar, então a chance de chover é muito pouca. Inclusive estou passando por esse período aqui, com o céu mais avermelhado. E aí os fariseus e saduceus conseguem distinguir isso. E pela manhã eles dizem: hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Eu não conheço esse fenômeno meteorológico, mas vamos continuar. E aí Jesus corta isso e fala: hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não discernis os sinais dos tempos? Ou seja, fica pedindo um sinal do céu, fica pedindo sinais de homem, conforme lá em Mateus 12:38, aqui, correto? Estamos lendo 16:1 aqui. Eles ficam pedindo sinais de homens e sinais no céu, só que eles não sabem discernir os sinais do tempo. E aí Jesus explica: uma geração mais adúltera pede um sinal. E nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E aí Jesus e os discípulos passam para o outro lado, mas esquecem de trazer pão. E Jesus
Jesus disse: adverti e acautelai-vos dos fermentos dos fariseus. E os discípulos arrazoavam entre si, né? Perguntaram: é porque não trouxemos pão, Jesus? É isso que nós queremos dizer. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens do milagre que eu fiz? De quantos cestos de pães vocês levantaram? E nem dos 7 pães para 4.000 homens? E também dos quantos cestos eles levantaram? 2 milagres de multiplicação de pão, e eles estavam preocupados com pão ainda. E Jesus estava querendo falar do fermento dos fariseus, da geração má e adúltera, que os discípulos estavam se mostrando de pequena fé. Não vamos julgar os discípulos, gente. Não podemos fazer isso, tá? Nem a Pedro, por não ter entendido e ter pedido uma explicação sobre a parábola. Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardastes do fermento dos fariseus e saduceus? Jesus fica espantado porque eles não perceberam isso. E aí então eles compreenderam que não dissera que guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Tá? Então, mais uma denúncia de Yahushua HaMashiach. E aí, lá no capítulo 19, versículo 3, os fariseus chegam e fazem, dessa vez os fariseus apenas, fizeram aquela pergunta: é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Testando Yahushua HaMashiach, o conhecimento da lei. E aí seria somente isso no capítulo 19, versículo 3. Então, dentro desse conjunto aqui, nós tivemos um novo grupo de evidência sobre o que seriam os pensamentos farisaicos conforme Yahushua HaMashiach nos mostra. Eles subverteram o entendimento do Shabat, falando sobre não poder colher espigas na seara, porque aquelas espigas do campo seriam colhidas para usufruto de quem tem fome e não para vender, porque não pode trabalhar no Shabat, não pode comprar e vender no Shabat. Então eles subverteram o entendimento do Shabat. Eles exigem e buscam sinais de homens, gente. Sendo que os sinais são todos no tempo e eles não conseguem discernir isso. E tem 2 textos que falam sobre isso, Mateus 12:38 e 16:1. E aí eles questionam também outros por não seguirem a tradição de homens e anciãos como se fosse a própria lei. E isso está evidenciado em Mateus 15:1 e 2, como nós lemos. Mas o pior do que questionar os outros por não seguirem a tradição dos homens como se fosse a própria lei é transgredir a lei pela tradição. É não honrar pai e mãe dizendo que é por oferta no templo. Então o dinheiro que daria para pai e mãe para honrar pai e mãe seria dado como oferta no templo. Faça favor, gente. Olha o que esses fariseus estão fazendo. Olha a cabeça de quem educou Paulo. E detalhe, isso daqui, enquanto Yahushua HaMashiach falava isso, como nós vimos na minissérie sobre o nascimento, a infância e a juventude de Paulo, Paulo tinha cerca de 12 anos a menos que Yahushua HaMashiach. Então se Jesus já estava fazendo o ministério, Jesus já tinha 30 anos, Paulo tinha no mínimo 16 aqui. Olha o que estava sendo feito na cabeça de Paulo, tá? Então está feita a denúncia. Eles desonram pai e mãe pela oferta no templo, isso está aqui também, né? Isso é um ato específico da tradição dele. Eles transgridem a lei pela tradição, e aí Yahushua HaMashiach já dá um exemplo logo de cara. 2 versículos depois já dá um exemplo claro de que é na desonra ao pai e à mãe pela oferta no templo. Eles se aproximam de Deus com a boca, mas o coração está longe de Deus. Isso acontece até hoje lá em Israel também, quando eles ficam fazendo orações e jejuns longos, de tempos prolongados, que a gente vai ver também agora há pouco, é mais uma das tradições que os judeus usam para justificação pessoal perante o reino e que não está na Torá, não está na lei. E por eles se aproximarem de Deus com a boca e deixar o coração longe, eles acabam por adorar em vão, por agirem conforme tradição e não conforme a própria lei, porque eles transgridem a lei pela tradição. E aí Yahushua HaMashiach diz que eles adoram em vão, tá? Muito interessante isso. Aí já no versículo 11 e no versículo 18, Jesus diz que eles se condenam com a boca pelo que sai do coração, que eles são cegos condutores de cegos, e como muitas vezes eles fazem, eles vão fazer isso várias vezes, eles ficam tentando, que na verdade o verbo no grego é indagar, inquirir, eles ficam indagando as pessoas. É uma prática deles, é uma chatice, parece alguma coisa alfinetando você. Literalmente, sabe, tentação, entendeu? Para que você fique nervoso, fique com raiva. E a gente por muitas vezes cai. E aí, uma outra habilidade que eles têm também é de não compreenderem os sinais dos tempos. Ficar buscando sinais em pessoas, sendo que os sinais estão no tempo, sinais no céu, tá? Isso Yahushua HaMashiach fala lá nos seus discursos finais sobre quando ele voltaria. Eles fazem parte de uma geração má e adúltera. A casa de Judá no Antigo Testamento foi uma geração extremamente adúltera. Então vamos lá, gente. Eu gravei 30 minutos aqui e não gravou. Eu esqueci que não estava gravando.